Um outro grupo pelo texto 2 e outro grupo pelo texto 3, tá? Vou mostrar rapidamente aqui, antes da gente entrar na nossa discussão mesmo, da aula. Aí já começou a gravar já, beleza. Então é esse material aqui, pessoal, que você já tá aí no chat do Teams, vai estar no Cigar também. São 3 abordagens interpretativas acerca do conceito de linguagem, né? A nossa tarefa aqui vai ser aproximar essas abordagens, refletir essas abordagens dentro do campo artístico. A primeira das abordagens, o texto 1, são 3 textos curtinhos, 1 ou 2 páginas no máximo. É do Robert Lawrence Trask, que ele é um linguista e ele vai trabalhar conceitos básicos, conceitos-chave de linguagem. Então, ele vai definir linguagem a partir do campo dele, que é da linguística, né? Então, ele é um teórico que tem mais propriedade de fala, porque é a área dele, né? E ele vai conceituar a linguística, né? E depois alguma nota minha aqui para vocês ficarem mais familiarizados com o tema. E se tiver alguma dúvida, já está aqui, mas a gente vai discutir na próxima aula. O segundo texto é do David Byrd e do Kenneth Gloag, que são 2 musicólogos, 2 cientistas da música, né? Eles pesquisam a música de várias formas diferentes e eles também trazem esses conceitos-chave para a gente entender, e um deles é linguagem, tá? E eles vão pensando dentro do campo deles, que é a musicologia, como que ele pensa a linguagem próxima da música, se a música é uma linguagem, se a gente pode entender música como linguagem, né? E desde quando isso ocorre, né? Assim como o outro também tem uma nota minha para vocês se adentrarem mais um pouquinho, né? Se tiver alguma dúvida, pode consultar. E lembrando que na próxima aula a gente vai discutir isso. E o terceiro texto é do Jonathan Harris, que também vai trabalhar conceitos-chave, só que dentro da história da arte, não é? E dentro da história da arte, ele também vai trabalhar o conceito de linguagem e linguística, pensando no campo artístico mais para as artes pictóricas, né, iconográficas, que seria escultura, pintura, desenho, gravura, xilografia, né, e por aí vai. E também conceituando. Existem notas, né, que são comentários meus sobre essas traduções que eu realizei para vocês, né, em todos os textos, e tem a nota final também para a gente entender. Como que vai ser a divisão desses textos? Lá no Cigar, eu vou lançar para vocês um arquivozinho em PDF com o nome de cada um de vocês e logo em seguida vai ter 1, 2 ou 3, né? Então, por exemplo, a Ana Carolina vai ficar com 1, o Miquel vai ficar com 2, o Guilherme vai ficar com 3, a Isabela vai ficar com 1, o Pedro Lucas vai ficar com 2, né? O Thiago vai ficar com 3. Aí quem for 1, lê o texto 1, quem for 2, lê o texto 2, quem for 3, lê o texto 3. Tá bom? Isso é para a próxima semana, para a gente já finalizando a nossa unidade de conceitos base, para já pensando na nossa unidade de música. E todas as unidades que a gente vai refletir as artes enquanto linguagens específicas, né? Então, esse é o primeiro momento. Alguma dúvida até agora, gente? Não? Tudo certinho? Então, Professor, especificamente... Oi, pode falar. queria que você repetisse quem que vai ficar com as linguagens, que eu não consegui entender muito bem. Eu vou dividir ainda vocês, porque eu preciso pegar, como é que fala, o meu arquivozinho Excel, que está o nome de cada um, né? O meu, como é que chama? Meu diário eletrônico, e botar lá 1, 2 e 3. Vai estar lá no Cigar, na tarefa. Vocês até tem até semana que vem, tá bom? Então você vai entrar no Cigar, vai estar lá a tarefa, baixa o PDF, vê seu nome. Se for 1 é 1, se for 2 é 2, se for 3 é 3, beleza? Fechou. Beleza então, gente. Então, vamos começar a refletir sobre linguagens em artes, né? Vamos aqui para a nossa apresentação marota, rapidinha, para o início da nossa presentation. Hoje eu estou bem em inglês. Essa é a nossa 7ª aula, e um conteúdo que a gente vai abordar é o início das nossas reflexões sobre linguagem em artes ou linguagem de artes, né? Lembrando que nos nossos conceitos básicos, um dos primeiros que a gente viu, a gente refletiu que o plural
do campo artístico, né? Não é arte, sim artes, esse plural ele se dá de várias formas possíveis, né? É um plural que se faz tanto pelos objetos, né? Quanto pelas linguagens aplicadas. Os objetos seriam, se é um quadro, se é uma música, se é uma sinfonia, se é uma escultura, né? E, ao mesmo tempo, se as linguagens específicas, se é uma linguagem da música, se é uma linguagem das artes plásticas, das artes visuais, das artes cênicas, né? Para a gente pensar, então, como que seria essa aproximação, a gente precisa fazer duas perguntas. A primeira, o que define conceitualmente uma linguagem, né? Tem esses textos básicos que a gente vai ler e agora a gente inicia as nossas reflexões. Depois, refletindo do que conceituaria linguagem, a gente tem que pensar de qual maneira esse conceito, essa perspectiva vai se expressar no campo artístico, né? Recorrendo a vários outros campos de conhecimento, sempre nessa relação de interdisciplinaridade, tá? Gente, só um instantinho aqui, rapidão. Perdão. E aí, Gui? Eu já tô aguardando tua mensagem, mano. Sei que tu vai lançar já já aquele negócio lá que eu tô ligado. Lobo mal? Não sei, Pessoal, foi mal talvez. que tá chamando aqui no interfone. Meu cunhado tá aqui, mas tá estudando, não acabou não escutando, não. Mas vamos lá, depois eu recebo o que tiver que receber. A gente, então, primeiro precisa conceituar o que é linguagem e depois pensar como que isso vai se expressar no campo das artes, né? Linguagem, basicamente, a gente pode pensar primeiro como uma habilidade específica que nós, seres humanos, nós temos, né? É uma faculdade cognitiva, ou seja, mental, né? De abstração, que é própria da espécie humana e que vai permitir a cada um de nós, indivíduos, viventes, seres humanos, representar e expressar simbolicamente, não necessariamente material, né? Não é físico, mas simbólico, é uma abstração mental, dessas experiências de vida, assim como adquirir, processar, produzir e transmitir conhecimento de uma forma geral. Então, a linguagem, por um lado, é uma habilidade que nós, seres humanos, possuímos de abstrair e representar as coisas à nossa volta. O segundo aspecto de linguagem, para a gente pensar especificamente dentro do campo das artes, seria a reunião organizada e sistematizada desses símbolos, né? Então, assim como linguagem também é uma habilidade, é um sistema. É um sistema de signos que vão ser empregados por nós, seres humanos, na produção de sentido. Como que a gente experimenta e compreende as coisas do mundo, não é? Através dessas representações. Então, uma das possíveis conceituações que nós temos dentro da compreensão de linguagem é, se por um lado é uma habilidade específica de raciocinar as coisas do mundo, né, de representar essas coisas e organizar elas em abstrações mentais, por exemplo, a ideia de elevação é uma abstração mental, não é? Então nós temos a capacidade de abstrair comportamentos, práticas, valores, objetos, enfim, que nós experimentamos na realidade. E, por outro lado, nós organizamos isso em sistemas lógicos, né? Sistemas organizados. Vocês da mecatrônica sabem muito bem quando vocês têm que programar alguma coisa, né? Então, nós, seres humanos, organizamos em esses sistemas ordenados de representação o entendimento das nossas coisas do mundo, né? Isso é indistinto. Né? Isso é uma qualidade humana, teoricamente falando. O que vai diferenciar, o que vai tornar diferente várias soluções específicas são os resultados que cada agrupamento humano vai ter sobre essas representações. Então, por isso que um russo tem um alfabeto cirílico específico, por isso que nós utilizamos números arábicos, né? Por isso que a nossa gramática é latina, porque é um jeito específico de entender o mundo. E diz respeito ao agrupamento humano que a gente participa. Ao mesmo tempo, a gente fala de uma forma específica também. Muito geograficamente, historicamente localizada. Nós somos mineiros aqui, não é? Então, a gente tem um sotaque específico, a gente tem uma fala específica, a gente tem um comportamento, e tudo isso se respeita à maneira como a gente interage com o mundo, abstraindo essas coisas da realidade e transformando em sistemas organizados e lógicos, não é? Para lidar. Se a gente for relembrar os nossos conceitos de arte e de cultura,
deixa eu voltar aqui, onde vocês estão, de arte e de cultura, a cultura também seria essa teia, né, de resultados de representação. Ou seja, também é um sistema ordenado das representações, só que ela extrapola um pouco mais, né? Não é somente a ideia de casa, ou a ideia de computador, né? Mas como se alimentar, que seria um conjunto específico dessas representações organizadas, né? Como cantar, como dançar, não é? E, ao mesmo tempo, a arte é uma parte específica, ou seja, um comportamento específico que os seres humanos adotam, que a gente nomeia por arte, né? Existem sociedades que não nomeiam por arte, mas nós, de tradição ocidental, entre aspas, né? Nós somos do sul global, né? Nós não somos do norte desenvolvido, nós somos do sul global, nós somos abaixo do Equador, né? Nós temos uma forma específica de nomear determinadas práticas como artísticas, né? Então, voltando. Alguma dúvida até agora, gente? Tudo certo? Beleza. Então, se a gente fosse resumir num diagrama assim, de fácil entendimento, a gente teria essa nossa experiência da realidade no centro, a maneira como a gente interage com as coisas do mundo, que também é diferente ao longo do tempo, né? Também é historicamente fundamentado, geograficamente fundamentado, ou seja, culturalmente fundamentado, né? Se por um lado tem uma habilidade, a linguagem como uma habilidade de representação, por outro tem esse sistema específico ordenado. Essa habilidade de representação tem um nome, entre aspas, científico. Seria a semiose, né? A parte de significação das coisas do mundo. E o sistema em si é um sistema de elementos simbólicos. Eles não necessariamente são materializados. Eles são abstrações mentais. Como que a gente entende, então, para aproximar esse conceito de linguagem do campo de fazer artístico? Onde que existe, ou qual que é a chave de entendimento necessária para a gente conseguir entender artes enquanto manifestações de cunho linguístico? É através da materialidade desses elementos simbólicos. É através da maneira como essas abstrações mentais, como essas representações se apresentam no mundo, não é? Por exemplo, gestualidades específicas, sonoridades específicas, cores específicas, né? Organizações físico-materiais, por exemplo, uma escultura também específica, e como que isso muda ao longo da trajetória dos agrupamentos humanos. Como que uma música de 200 anos atrás é diferente da música de hoje em dia, que vai ser diferente da música daqui 200 anos também. Porque a experiência da realidade e o processo de abstração dessa experiência também é móvel, né? Então, nós temos essa habilidade de representar as coisas, que cientificamente se chama semioses, e organizamos isso em sistemas de elementos simbólicos, ou seja, de abstrações mentais, que, através do campo artístico, vão se apresentar materialmente de uma forma muito específica, não é? Então, se a gente fosse pensar numa representação específica desse signo, ou seja, de um jeito que esse signo, o resultado desse processo de representação se dá, isso é um diagrama utilizadíssimo no campo da linguística. A gente tem a imagem mental, que seria a representação de determinada coisa, a representação da ideia de guerra, de paz, de amor, ou de... enfim, o que vocês pensarem, e a maneira como isso vai se materializar e se apresentar na realidade. Eu posso gesticular a ideia de guerra, como se eu estivesse combatendo alguém. Eu posso tracejar, eu posso desenhar, pintar, esculpir a ideia de guerra, e eu posso sonorizar essa ideia de guerra de alguma forma, né? Exemplo de sonorização de guerra. Era muito comum, pelo menos na Europa até o século XIX, né, relatos de guerra através de instrumentos de tecla, órgão, piano forte, espinetas e clavicordios, enfim. Como uma forma de se relatar o que aconteceu numa guerra napoleônica, por exemplo, não é? Isso é uma maneira de se expressar essa imagem mental, comunicar sentidos, articular ideias através
de materialidades que são várias, né? Essa parte da imagem mental a gente vai chamar de significados. Por isso que a cultura é uma rede de significados, é uma rede de imagens e abstrações mentais que todos nós compartilhamos, né? Quando eu falo a palavra casa, cada um tem uma abstração mental do que seria casa, mas todo mundo acessa essa abstração mental através da materialidade do sentido casa, que no caso aqui é a minha fala. Eu poderia escrever a palavra casa, C-A-S-A. Eu poderia desenhar uma casa, enfim. Vocês acessaram essa ideia através dessa materialidade. E essa materialidade se chama significante. Isso é o conceito básico de linguagem, que quando a gente extrapola para o campo das artes, a gente consegue observar que esses significados, essas imagens mentais e abstrações, eles participam de um outro jogo de apresentações materiais. Eles vão participar de um jogo de apresentações gestuais, né, sonoras, pictóricas. Né? Exemplo, um livro. Ideia mental do livro. Todo mundo tem ideia mental de um livro. Né? Eu posso nomear isso de livro, de books, de livros. Né? Eu posso gesticular através do meu corpo a ideia de livro, como se eu estivesse, por exemplo, estudando, ou como se eu estivesse ensinando, ou como se eu estivesse num processo de conhecimento de algo. Seria a aplicação num contexto específico de comunicação dessa ideia, não é? Agora, no campo das artes, isso muda um pouquinho e se enriquece mais, né? Por exemplo, essa bailarina. Ela dispôs o corpo dela de uma maneira muito específica, né? É uma posição anatômica intencional. Então, há toda uma intencionalidade de representações nessa gestualidade que ela adota, né? Os braços em arco, né? Com a ponta da mão quase saindo do quadro da fotografia, né? Do enquadramento da fotografia, alçando algo que a gente não sabe, mas ela está nesse sentido. As pernas também, num desenho ondulado, né? Dando uma dinamicidade do corpo dela. Talvez ela queira expressar, por exemplo, a ideia de leveza. Não é? Então, no nosso exemplo, na nossa conjectura, a bailarina aqui, ela estaria apresentando gestualmente, através do corpo, uma abstração mental, uma representação mental condizente com a ideia de leveza. Não é? E são vários elementos que vão compor essa representação corpórea, né, dessa ideia. O arco nos braços, a leveza da face, sem nenhuma tensão, as pernas em arco, não é? Isso seria um signo. Um gesto específico que a bailarina toma. E nós conseguimos ler esses signos e representarmos. Essa é a nossa habilidade enquanto seres humanos capazes de desenvolver linguagem. A grande questão é quando a gente começa a ampliar isso. Imaginemos, por exemplo, que essa bailarina esteja no meio de um teatro e no palco tem mais outros 250 bailarinos e bailarinas e eles estão fazendo coisas completamente diferentes. Eles estão em movimentos mais tensos, rápidos e curtos, e ela no centro daquele espetáculo com aquele movimento de leveza. A articulação dos sentidos, ou seja, quando você bota um signo em contraste com o outro, um signo em contexto com o outro, você tem um sentido. Às vezes o sentido dela de leveza, no meio daquela multidão, né, de pessoas irritadas e fortes, seria o contraste, por exemplo, da ideia da solidão na multidão. Não sei, isso depende do que está acontecendo no espetáculo, né? Então a gente parte de um signo para um sistema de signos. E esse sistema de signos é exatamente o que a gente pode nomear, primeiramente, nas nossas primeiras classificações, no início das nossas discussões, enquanto linguagens dentro de artes. Vamos voltar aqui. Alguma dúvida até agora, gente? Acho que tá tranquilo, professor. Tranquilo? Ótimo. Desde a década de 80 do século passado, aconteceu uma coisa muito interessante no campo de estudos culturais, de uma forma geral,
Quer entrar história, antropologia, sociologia, artes, aí dentro de arte você tem música, dança, teatro, artes plásticas, enfim. Desde a década de 80 do século passado, aconteceu um movimento muito interessante que eles chamam de linguistic turn, que é a virada linguística, que vai impactar nos estudos de uma forma geral. E a virada linguística, ou a viragem linguística, como abordagem de entendimento das expressões humanas, de uma forma geral, pressupõe cultura como linguagem. A cultura também é esse complexo de signos e significados e elementos simbólicos que nós participamos, construímos, compartilhamos e alteramos, né? A linguagem, ela faz parte desse grande complexo de símbolos e abstrações mentais que nós temos, né? Por isso que a gente consegue se comunicar. Eu estou apresentando conceitos muito específicos através da minha fala e vocês estão processando isso através da escuta, né? Acessando um banco de dados, entre aspas, que vocês têm. Nesse banco de dados, vocês acessam uma abstração mental e compreendem aquilo que eu estou falando. Isso em tudo, qualquer processo comunicativo. O meio principal que a gente está utilizando aqui para se comunicar é a fala. A fala é uma expressão de linguagem. Eu poderia estar gesticulando em libras. Imagina se todo mundo fosse surdo ou tivesse alguma redução na capacidade de audição e tivesse a necessidade de ter uma libras. Vocês iam acessar essas imagens mentais através de uma configuração corporal muito específica que se compõe numa linguagem de sinais, né? Quando a gente escuta uma música, quando a gente entra em contato com um quadro, quando a gente vê uma obra, uma peça de teatro ou de dança, a gente também lê e interpreta aqueles signos, sejam eles sonoros, gestuais ou pictóricos, que estão sendo apresentados para a gente, né? Então, há um processo de narrativa, ou seja, tem toda uma ideia que está sendo passada ali. Essa ideia de narrativa, ela se vincula a um tipo de discurso, ou seja, qual que é o conjunto de signos e elementos simbólicos que estão sendo apresentados. Eu não preciso falar todas as palavras que eu tenho em vocabulário para eu conseguir comunicar alguma coisa. Então, eu acesso uma parte específica daquele banco de dados de representações que nós temos, não é? Em artes, isso vai se expressar através das materialidades específicas de cada uma das linguagens. Por isso que artes é no plural. E por isso que é linguagem em artes e linguagem de artes. Quando a gente pensa em linguagem artística de artes, a gente pensa num campo específico de comportamentos no sentido muito amplo, né? Práticas é melhor, um campo específico de práticas e de fazeres humanos dentro de gestualidades específicas, né? Dentro de formas específicas de se apresentar essas abstrações mentais. Por isso que a gente tem um conhecimento dentro do campo do teatro, por isso que é um conhecimento dentro do campo da música, por isso que é um conhecimento dentro do campo das artes cênicas, as artes plásticas, de uma forma geral. É uma prática específica de representações e apresentações dessas representações. Representações porque são as nossas abstrações mentais. E representações porque é a maneira como elas se apresentam na realidade, né? Alguma dúvida até agora, gente? Alguém gostaria de comentar algo? Eu foi meio perdido nessa diferença da linguagem de artes e em artes. Eu não peguei muito bem essa parte. Beleza, ótima pergunta, Guilherme. Quando a gente pensa numa linguagem artística, uma linguagem de artes, é um comportamento específico adotado por seres humanos, né? Que se vale de uma maneira de se comunicar. Essa maneira ela pode ser baseada no corpo. Por exemplo, teatro. Teatro e a dança é fundamentalmente uma expressão artística baseada no corpo. Não só o corpo, mas o corpo é o meio primeiro onde tudo vai aparecer. Através como um ator franze a testa para expressar raiva, é um jeito que ele utiliza de materializar uma abstração mental, né?
Linguagem em artes é que não necessariamente a linguagem como um todo, ou a cultura como um todo, foi o que eu falei, você acessa uma parte daquilo, né? Então, um ator, ele não precisa fazer todos os sinais que ele tem de vocabulário para expressar um sentido, né? Então, é uma parte específica daquilo, né? De artes, porque é o conjunto dos conhecimentos, é a maneira como se propõe, e em artes, né, é a maneira como ela se expressa, que ela não precisa ser total. Né? Ficou um pouco mais claro? Nos nossos 3 textos, vocês vão ver que o linguista ele vai para um campo específico de conceito de linguagem, que é o campo dele. Por isso que eu quis levar para vocês 3 perspectivas diferentes, né? Esse é o conceito fundamento básico, que todos os 3 concordam, para a gente caminhar para as próximas unidades de conceito, olhar essa expressão dentro da música, depois olhar esse entendimento de linguagem dentro das artes cênicas, olhar dentro das artes visuais. Como que essas materialidades que dizem respeito a abstrações mentais, a significados, a ideias culturais, né, presentes numa cultura, elas vão se dar através de um quadro ou de uma música, né? Por exemplo, a Björk, que a gente estava escutando agora. Por que às vezes a gente escuta uma música e fala, nossa, isso é tão datado, isso é muito 1980, isso é muito 2000, isso é muito 1945? Porque o material básico onde um cantor, um compositor, uma cantora, uma compositora utiliza é a cultura onde ela está, não é? Então, a partir dessa cultura, a partir dessa linguagem presente, ela se manifesta no campo artístico. Né? Então, esses três textos, o primeiro, do Trask, ele vai falar sobre conceitos de linguística, de linguagem. O segundo texto, de musicologia, ele vai falar, os 2 autores, o Gloag e o Bird, eles vão falar sobre relações entre música e linguagem, desde o barroco, com a retórica e tudo mais. Historinha, mas é importante ter historinha às vezes. E o terceiro texto, que é do Harris, que é um historiador da arte, ele já vai para outro campo, tentando ver as apropriações ou os entendimentos das obras de arte, acionando 2 autores, sobretudo o Baxandal, que é uma referência no campo, não é? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Então vamos voltar. Eu particularmente adoro essa perspectiva de linguagem de artes como expressões linguísticas, sobretudo porque quando a gente pensa em cultura como linguagem e artes ou expressões artísticas como linguagem, consequentemente a gente fala que a arte também é cultura, e o nosso fazer é culturalmente fundamentado, não é? Agora, isso daí é o primeiro passo, isso não é uma resposta, isso é a pergunta, né? O que é culturalmente fundamentado numa determinada expressão artística? O que culturalmente está sendo apresentado num quadro que eu estou vendo? Quais que são essas práticas que levaram a um grafiteiro fazer um grafite? Não só a narrativa do grafite em si, o que ele está mostrando para todo mundo, mas por que ele utilizou o espaço urbano? Por que ele escolheu esse muro e não aquele? Qual que é aquela relação dessa arte muralista com a arte muralista mexicana? Enfim, né? Ser culturalmente fundamentado é o passo inicial e não o passo final, né? É se perguntar depois e se questionar o que está expresso ali, né? Sempre lembrando que a nossa relação com arte é sempre uma relação plural, né? Ela depende muito de onde que a gente está. Quem que produz, quem que também interpreta. Vamos ver o Joe Cocker em 1900. Já escutaram falar do Woodstock? 3 dias de paz e amor? Vamos ver como que esse cara utiliza vários elementos semiológicos, que é o termo correto, né? Semióticos, para comunicar a determinadas imagens mentais, tá? Vamos prestar atenção na postura dele, no tipo de música que está sendo apresentada, né?
na roupa que ele está utilizando, né? Well, I'm going to leave you with the usual thing. I don't think I could say, as I've said to many people, and this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk down? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of tune. Oh, baby, how can I? Oh, my baby, come on. What do I have to do when my love is away? Worry to be alive. Oh, Beleza, a gente acabou de ver o Joe Cocker, em 1969, no Woodstock Festival. Vários elementos que ele está empregando para comunicar a intencionalidade dele. Assim como a bailarina, que tem um gesto muito específico, e a gente viu uma foto, então é um recorte de um momento muito específico, que é um vídeo. Então a gente consegue ver o concatenar desse emprego linguístico do corpo, né? Então, o corpo dele está de uma forma diferente, ele reproduz a ideia do teclado com a mão, né? O corpo todo dele, de certa forma, comunica a ideia de êxtase, né? Êxtase no sentido de euforia, né? A gente sabe muito bem que isso faz parte do movimento de contracultura, hippie, né? Então tem uma prática específica ali no meio. Então o corpo dele demonstra esse êxtase. As roupas que ele utiliza, né? São roupas coloridas, né? Então também ele não está de terno, né? Ele não está de sapato, ao mesmo tempo ele não está de bermuda e chinelo, né? Ele está com uma roupa muito específica que também está comunicando essa ideia de psicodelia, essa ideia de contracultura, né? O cabelo, o corte de cabelo, a barba, né? Então, se a gente fosse olhar só o Joe Cocker, sem ver onde que ele estava, com quem que ele estava, se fosse só uma foto dele, a gente conseguia interpretar várias dessas abstrações mentais. Acontece que ele está cantando no Woodstock lá. Então, existe um outro plano comunicativo também de abstrações, que é o tipo de música que ele está fazendo. Ele não está cantando pagodinho no domingo, com churrasquinho, né? Ele também não está numa sala de concerto tocando uma ópera a vienense do século XIX. Ele está num festival de rock, tocando, utilizando guitarras com distorção, contrabaixo, bateria, não é? Os sintetizadores. Então, há todo também um elemento, né? Um conjunto, perdão, de elementos que vão dizer do tipo de prática que ele está fazendo. É uma prática mais rock and roll, mais blues, né? Além disso, ele está num palco para milhares de pessoas, com sonorização. Ele não está na casa dele, ele não está na casa de um amigo.
Então, todos esses fatores que são contextuais e articulam esses sentidos apresentados pelo jeito que ele está apresentando o corpo, pelas roupas que ele está vestindo, pela música que ele está cantando, o tipo de música que ele está cantando e onde ele está cantando, diz respeito a esse âmbito de compreensão linguística do campo das artes. Isso está dentro de música, né? A gente vai olhar ao longo do nosso ano letivo, isso se expressando, por exemplo, no quadro do Vitor Meirelles, em 1865, onde ele representa a ideia de primeira missa no Brasil, ou seja, essa ideia de que aqui, né, esse território que a gente chama hoje em dia de Brasil era habitado por seres primitivos, né? Esses seres primitivos entram em contato com o cristianismo católico português, né? Se deparam e os portugueses inauguram o Brasil, né? Isso é uma narrativa que está presente no quadro lá do século XIX. E por que essa narrativa está presente no quadro do século XIX? Né? Os elementos que ele bota, o português mais claro, com a luminosidade no centro do quadro, e todos os indígenas que são indistintos, né? A gente tem tantos grupos indígenas diferentes, ele escolhe um tipo só para representar, né? Porque é uma narrativa, é uma ideia de formação do Estado brasileiro e do povo brasileiro que está lá no século XIX. Assim como o Joe Cocker aqui está cantando em 1969 com uma plateia que compartilha de hábitos culturais que ele também produz, não é? Então, isso é um exemplo para a gente pensar quais que seriam a resposta para essas nossas duas primeiras perguntas. Como que a gente entende linguagem e como que isso pode se expressar no campo artístico, né? O que definiria conceitualmente a linguagem? Esse sistema de signos, que eles vão se materializar de várias formas diferentes. Mas esses signos dizem respeito exclusivamente a um conjunto de abstrações mentais, né? Seriam essas imagens mentais. Como que eu sei? Eu não estava em 69 lá no Woodstock, né? Como que eu sei que talvez a gestualidade do Joe Cocker é para simbolizar frenesi? Porque eu consigo ler e interpretar isso através de uma abstração mental que eu tenho de frenesi. Outras pessoas poderiam falar assim, nossa, cara doido, cara louco, acessou a ideia mental de loucura, né? E de qual maneira esse sistema de signos ordenados, que partem da nossa habilidade de representar o mundo, né? De qual maneira isso vai se expressar em arte? Através de materialidades específicas. Seja através de sons, de cores, de gestos, ou seja, do conjunto inteiro desses sons, cores e gestos. Não é? Esse é o primeiro pontapé para a gente iniciar o decorrer das nossas reflexões, pensando sempre que a gente vai olhar para um quadro como um sistema de signos, como uma música como um sistema de signos e como as relações teatrais como um sistema de signos, né? Que são intencionais, culturalmente fundamentados, historicamente localizados, geograficamente constituídos e passíveis de interpretação, né? Chique, né, gente? Ó, a professora Henrique caiu. Ah, tá. Você já voltou aqui já? Tá gravando também. Ele acabou de cair. Acabou de cair? Eita. Bom, no finalzinho, bom, Tomara que alguma não tenha dúvida machucado. alguma dúvida até agora, gente? A respeito desse nosso conceito, nosso conteúdo? Tudo certinho? Tá tranquilo, tá suave. Beleza. Vamos ver aqui. Tudo certo. Beleza. O Rafael também está falando que tá tudo certo também. Então, pessoal, para a próxima semana, a gente vai ter uma discussão coletiva. Então, vocês vão ler o texto que vocês ficaram incumbidos, né? E lendo esse texto em que vocês vão ficar incumbidos, vocês vão refletir individualmente, levar essas suas inquietações que vocês apresentaram nesse texto, as perguntas que vocês fizeram para o texto, né, que o texto provocou em vocês, e a gente na próxima semana vai discutir. O interessante seria
que o pessoal do grupo do texto 1 falasse do texto 1, o pessoal do texto 2 falasse do texto 2 e o pessoal do texto 3 falasse do texto 3. Porque a gente constrói coletivamente as nossas reflexões e vê se existem semelhanças ou diferenças, né, nessas conceituações. Porque uma coisa é observar algo através do referencial, não é? Uma coisa é um físico olhando, eu já falei isso, né? Um físico, um astrofísico olhando para Alfa Centauro. Ele vai pensar nos vetores e no impulso necessário para vencer a gravidade, enfim. Né? Outra coisa é um poeta pensando em Alfa Centauro. Ah, o inatingível, o glorioso, o universo. Né? Então são 3 indivíduos diferentes pensando no mesmo conceito, tá bom? Se não tiver mais nenhuma dúvida, vocês estão liberados aí, tá bom? Gostei muito da aula de hoje, foi bom ver vocês de novo e até semana que vem, meus caros. Tudo certo aí? Falou, professor. Até semana que vem. Até semana que vem, Falou, gente. professor. Ô, Gui, hoje tem Falou, aula do Gui. Tá, Ribamar, professor, viu? até semana que vem. Obrigado pela aula. Tchau, tchau, gente. Abraço pra vocês. Falou, professor. Falou. Abração, professor.